Proteger é um ato de amor e pode começar com uma ação simples, como pensar sobre o futuro. A Icatu ajuda você a proteger quem você ama em todas as fases da vida. Olá, meu nome é Steven Gen, estamos mais uma vez no Rio to See Live. Em nome do Rio to See, eu agradeço a presença de todos, palestrantes, moderador e a você que nos assiste. É uma enorme satisfação apresentar o painel Antecipações do Futuro. Conosco, 3 cientistas, Alexandre Chavegato, Fernando Bosa e Fábio Scarano. A conversa será sobre a aplicação da inteligência artificial na predição da evolução da pandemia de Covid-19, sobre emergências de saúde e o futuro da nossa relação com a natureza. A mediação fica por conta do grande Rafael Coimbra, jornalista. Esse painel pode ter a legenda ativada diretamente no canal. Quando for ativar, é só escolher o idioma. Rafael, agora é com você. Obrigado, Steven. Sejam todos bem-vindos. Você que nos assiste agora, a gente tem um desafio nesse painel, que é olhar para frente, tentar imaginar como vai ser o futuro da humanidade depois que essa pandemia passar. Mas para olhar para frente, a gente tem que olhar um pouquinho antes para o passado. E aí eu já jogo logo a bola para o Fernando. Fernando, o SARS-CoV-2 não é o primeiro e provavelmente não vai ser o último vírus a ameaçar nós humanos. Por que isso não foi previsto e o que a gente pode fazer daqui para frente? Reinaldo, assim, na verdade estava um pouco previsto, né, que viria uma epidemia de doença respiratória grave. Desde 2000, a gente viu a emergência de 6 emergências de saúde global. Então, essa é a sexta, né? E a gente teve, no Brasil, a Zika, em 2015, 2016, recentemente a reemergência da febre amarela, e já aguardávamos, a gente participa de alguns consórcios internacionais de doenças emergentes e estava sendo esperado já há alguns anos, desde o H1N1, um novo vírus respiratório que ia realmente trazer consequências maiores para a humanidade. Embora isso tivesse previsto, de fato a gente não estava preparado. Então, isso ficou evidente nessa epidemia. Teve o SARS anteriormente, depois um vírus equivalente no Oriente Médio e agora na China surgindo o SARS-CoV-2. Mas por que a gente não estava preparado? Eu acho que, devolvendo um pouco a sua pergunta, eu acho que a gente não está preparado porque a gente não foi capaz de antecipar esse futuro. Então, o que faz a gente estar preparado? Como a gente se prepara? Então, eu acho que isso é, sem dúvida, um dos desafios a ser pensados. Qual é o maior desafio? Olhando para frente, imaginando que a gente vai ter algo parecido ou até mais grave do que esse vírus. O que pode ser? Claro, a gente já está no meio da pandemia, lições estão sendo aprendidas, mas o que já pode ser feito, que a gente aprendeu nesses últimos meses no futuro? Eu acho que o primeiro ponto que é um pouco surpreendente nessa pandemia é que agora todo mundo fala em investir em ciência e em saúde, mas está se gastando bilhões para tentar resolver essa pandemia, mas há 6 meses atrás os governos diziam que não tinham dinheiro para isso. Então, de fato, a primeira pergunta que fica é: mas agora apareceu o dinheiro, por que o dinheiro não foi investido antes? Então, a gente viu isso acontecer em diversos países, o Brasil e os Estados Unidos são exemplos de desinvestimento em ciência e em saúde, e que, em parte, são responsáveis também por essas consequências. Então, isso é um ponto. Assim, a gente se prepara investindo em ciência e saúde, e a gente sabe que prevenção sempre é o melhor remédio, isso para qualquer doença. E isso vale também para epidemias e pandemias. Então, como é que a gente previne? A gente previne com inteligência, e previne com informação, e previne com ciência. E previne também empoderando a população a entender um pouco mais do como essas questões acontecem, empoderando a população também a perceber a relevância desses temas.
Você falou inteligência, tem a inteligência humana e tem a inteligência artificial. Vou passar essa bola agora para o Alexandre. Alexandre, me surpreendeu, né, que a gente vem aí há alguns anos já falando de Big Data, inteligência artificial, monitoramento, análises preditivas, e parece que, de repente, a gente foi surpreendido de uma hora para outra com essa pandemia. Nesse caso também de recursos tecnológicos, Alexandre, o que que faltou e o que que tem que ser melhorado daqui para frente? Obrigado a todos pela presença e pelo convite. Então, em relação a conseguir ter predido essa doença, né, na verdade, houve algumas empresas que fizeram essa predição. Esse sinal foi lançado, né, o problema é que não foi levado a sério, né? Então, algumas empresas de inteligência artificial, hoje a gente tem relatos disso, né, já mostraram que eles avisaram mesmo que estava tendo alguma coisa diferente acontecendo em Wuhan, com bastante antecedência em relação ao governo chinês. Então, eu acho que daqui para frente, de fato, a gente vai ter um maior monitoramento, uma maior confiança nessas técnicas. A gente consegue, e na verdade é uma coisa que o nosso laboratório está indiretamente trabalhando um pouco nisso. Nós temos um projeto atualmente de predição de novas arboviroses, onde a gente prediz diagnóstico de doenças baseados nos sintomas clínicos laboratoriais de pacientes chegando no Rio de Janeiro, e aí o nosso algoritmo vai conseguir avisar a gente quando ele começar a encontrar muitos casos estranhos. Então, isso daí, com inteligência artificial, dá para fazer, dá para monitorar redes sociais também, né, pesquisas no Google, né, obviamente existem muitos falsos positivos, né, mas esse algoritmo consegue ir aprendendo. Tá? A grande questão aí de inteligência artificial é que precisa de dados, né, precisa de histórico. Então, você precisa treinar esses algoritmos, né? É assim que os algoritmos funcionam, eles aprendem a partir de exemplos passados, né? Então, tem que arrumar uma certa forma, e a nossa estratégia nessa pesquisa que eu falei, é a gente ir diagnosticando as doenças, né? E deixar um cesto assim, de lado assim, para fazer algo estranho aqui. Quando esse cesto começar a aumentar muito, esse algo estranho começar a aumentar muito, esse algoritmo avisaria a gente e a gente tentaria dar um alerta. Você está falando de dados, a gente nunca teve tantos dados no mundo inteiro, né? As pessoas estão conectadas, mas eu fico pensando que tem uma desconexão, por outro lado, que são realidades diferentes. Está o mundo inteiro enfrentando essa pandemia, mas a China vive uma realidade, talvez a gente não tenha acesso a tantas informações quanto gostaríamos nesse sentido. Como é que você vê essa colaboração mundial em tentar chegar a soluções, todo mundo no mesmo barco, e ao mesmo tempo essas grandes bolhas, cada um tentando ou se protegendo de informações? De fato, esse é o grande desafio hoje, né? Os algoritmos, eu costumo falar que têm fome de dados, né? Eles são alimentados, né? Eles vivem e respiram a partir de dados. Então, você precisa ter essa informação para os algoritmos aprenderem. E, de fato, esse é o grande desafio hoje no nosso laboratório, né? A gente conseguir dados de Covid. Tá? Os hospitais, muitos hospitais brasileiros ainda não começaram a fazer bancos, a gente está descobrindo isso agora. Não criaram ainda bancos de Covid, tá? A gente está tentando incentivar com as nossas parcerias os hospitais a começarem a fazer isso. Se a gente tivesse dados da China, se a gente tivesse dados da Europa, a quantidade de descobertas que a gente já teria feito seria enorme. Então, ainda com poucos dados agora, né, nós estamos trabalhando em duas grandes áreas de Covid, que é diagnóstico e prognóstico, né, predição de diagnóstico e de prognóstico. Tá, estamos mostrando que, mesmo com poucos dados, né, de poucos hospitais ainda, a nossa rede ainda está crescendo, apenas com dados automaticamente coletados no pronto-socorro, a gente já consegue diagnosticar muito bem o risco desse paciente ter Covid ou não ter Covid, principalmente via dados de hemograma. Tá? E já estamos validando esse algoritmo em vários hospitais. Então, o nosso próximo passo vai ser o prognóstico, né? Predizer risco de desfecho grave do paciente, né? Internação em UTI, necessidade de ventilação mecânica e até mesmo óbito. Se a gente já tivesse esses dados, em termos de conhecimento técnico da área, científico da área, tecnológico, nós estamos prontos para analisar tudo isso, né? O nosso laboratório só trabalha com isso. O que a gente não tem são os dados. Então, se o sistema de saúde da China, por exemplo, divulgasse esses dados, da Itália, da Espanha, divulgasse esses dados, poucos dias a gente conseguiria validar esse nosso algoritmo, validar essas hipóteses, dados que a gente encontrou aqui no Brasil. Será que a gente consegue diagnosticar também com os mesmos algoritmos que a gente está usando no Brasil? Será que eles têm a mesma performance na Itália, na China, nos Estados Unidos?
a gente conseguiria isso automaticamente, já estaríamos trabalhando com prognóstico, né? Principalmente em questão de mortalidade. Aqui no Brasil, a gente sabe que no momento que a gente está gravando isso está aumentando bastante, né? Enquanto em outros países já aumentou, já teve, né, muitos casos, muito mais casos diários de óbito que o Brasil, e os nossos algoritmos conseguiriam aprender extremamente bem com esses dados se a gente tivesse. Então, de fato, o grande desafio hoje da inteligência artificial não é tanto a técnica existe, ela é open source, ela está disponível para todo mundo, a gente acompanha as evoluções científicas de todos os grandes grupos de pesquisas do mundo, tá? Então isso não é nenhum problema. O que a gente não tem de diferente, por exemplo, de um Google da vida, de uma IBM da vida, é a quantidade de dados suficiente. Então, se a gente tivesse essa integração desses dados no Brasil e colaboração com outros países, a quantidade de descobertas aí que a gente conseguiria fazer para ajudar os profissionais de saúde na tomada de decisão, principalmente uma doença nova e desconhecida, como é o caso atual, o potencial seria imenso. Fábio, queria que você desse agora um panorama mais macro. A gente tem falado aqui muito do ser humano, o vírus, mas os vírus estão aí há muito mais tempo do que nós no planeta Terra, e de uma hora para outra a gente tem que repensar o nosso papel aqui nesse grande ecossistema. O que você está vendo para o futuro no planeta Terra e a nossa relação com esses outros seres invisíveis? Boa tarde, Rafael. Muito obrigado. Boa tarde também aos colegas aí dessa nossa mesa virtual. Enorme prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que o nosso papo aqui torna muito esse ponto do futuro, né? E aí a gente, quando pensa em futuro pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a muitos anos, né? Então eu gosto muito de imaginar como é que a gente organiza o futuro no tempo. E tem uma linha que eu gosto muito que propõe que tenham 3 amanhãs para o futuro. Tem um amanhã mais imediato, que a gente chama de presente estendido. Um pouquinho mais para frente tem o outro momento, que é o do futuro plausível. Tem um futuro bem mais distante, que é o futuro impensado, o futuro que a gente não imagina ainda. Agora, esse futuro impensado, ele depende muito de como a gente conduz os outros 2 momentos, né? O presente estendido e o do futuro plausível. É muito interessante. Eu me lembro, em novembro, eu estava dando uma palestra sobre o futuro também na universidade, e naquele momento eu falando sobre o presente estendido, não tinha a menor ideia que 2, 3 meses depois a gente já está na situação que a gente está. Então, o que acontece nos dias de hoje é que esse presente estendido, que é o tempo futuro ao presente, está cada vez mais estreito. É comum o tempo que a gente vive. Alguns chamam esse tempo de tempo pós-normal. O tempo pós-normal, ele não é um tempo anormal, embora às vezes pareça. Ele é um tempo ele se situa entre 2 normais. E ele é um tempo caracterizado por muita contradição, caos, por finalmente perceber complexidade, né? Uma coisa que é feita num canto do mundo afeta o outro lado. Então você tem um problema de saúde na China, de uma hora para outra isso vira um gigantesco problema planetário. A gente tem emissão de gases estufa em grande quantidade num canto do mundo, o planeta inteiro sente as mudanças climáticas. Então isso é próprio desse tempo que a gente vive hoje. Isso começa a se estabelecer mais claramente, esse tempo pós-normal, no final dos anos 80, início dos anos 90, com a velocidade que a internet ganha, que nos conecta, que ao mesmo tempo que nos conecta gera um certo caos na nossa vida, porque a gente trabalha o tempo todo graças a essas ferramentas eletrônicas e transporte, deslocamento e tal. Então, toda essa circunstância, eu acho que quando a Covid-19 chega aí, a coronavírus, ele meio que, eu acho que a gente estava numa fase de negação dessa transição. Não, daqui a pouco fica só. Eu acho que esse evento triste, infelizmente, joga na nossa cara que, de fato, a gente tem uma escolha agora. Qual futuro plausível que a gente quer construir depende muito como a gente lida com o presente e com esse presente estendido. E eu acho que uma parte gigantesca do nosso problema tem a ver com Rafael, a nossa separação, que é uma separação histórica do ser humano em relação à natureza. Essa separação ela começa muito lentamente lá na Grécia Antiga, ela ganha muita força com o advento da ciência, especialmente Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, o próprio Galileu Galilei. É a época que a gente
que a ciência resolve reduzir, separar as coisas em partes para entender o mundo. O projeto naquela época era de começar pelas partes para depois entender o todo. De uma certa maneira, a gente esqueceu do todo. A nossa ciência ficou de tal maneira especializada que a gente às vezes não entende nem um ao outro no nosso idioma específico de área. Então, eu acho que, ao notar que a Covid, inclusive, ela é decorrente de uma zoonose, ela é reflexo do aumento da pressão do ser humano sobre o ecossistema, eu acho que ela deixa assim cada vez mais claro, contundente, que o ser humano precisa se reencontrar com a natureza. Ele precisa voltar a se sentir parte da natureza. A gente deixou de perceber isso há muito tempo atrás, especialmente da Segunda Guerra Mundial para cá, a velocidade de tanto uso da tecnologia para gerar capital, que de uma certa maneira tem afetado muito drasticamente os indicadores médios planetários de clima, de biodiversidade, assim por diante, a gente chega num ponto que a gente tem três grandes problemas, vários problemas planetários a gente está resolvendo, vários na medicina, nossos colegas aqui que atuam nesse campo, tanta coisa bem sucedida feita, mas a gente não conseguiu resolver o problema da mudança climática, a gente segue quebrando recorde todo ano de emissão de gases de estufa, a crise da biodiversidade, pior que nunca, é a sexta onda de extinção em massa que a gente vive, e a desigualdade social só aumenta ainda que a gente reduza a pobreza. Então, como a gente lida com esses três problemas tocam o coronavírus, que fica amplificado diante dessas três coisas, e esses três problemas têm a ver com a nossa separação da natureza. Eu acho que, portanto, quando a gente imagina um futuro plausível, esse futuro eu acho que seria um que a gente se reencontrasse de fato com a natureza, a gente percebesse que a gente é interconectado, interdependente, e para a gente sair dessa, a gente tem que mudar muito drasticamente a maneira como a gente lida com os nossos colegas seres humanos e com os outros seres vivos por aí. Fábio, eu vou pegar gancho nessa sua fala e abrir a rodada para todo mundo, partindo desse conceito macro. Ao mesmo tempo em que a gente está enfrentando essa pandemia, nós vimos alguns efeitos colaterais desse super confinamento mundial. Talvez a gente esteja vivendo o maior experimento laboratorial humano da história, boa parte da humanidade isolada, confinada, e aí há relatos, por exemplo, de cidades que diminuíram a emissão de poluentes. Eu estou falando isso e pergunto para você e para os nossos colegas, dá para dizer que, querendo a humanidade, a sociedade, em escala global, todo mundo organizado, dando as mãos, dá para resolver grandes problemas em conjunto, como a solução para uma pandemia dessa, ou até mesmo para melhorar as mudanças climáticas? Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, é uma coisa que eu tenho pensado muito esses dias. É incrível e uma coisa linda de ver a nossa capacidade de reação como espécie a um problema gigantesco como esse da Covid. Agora, me chama muita atenção que, embora a ciência venha falando sobre as mudanças climáticas pelo menos 40 anos, juntando evidências a respeito de 7 em 7 anos saem os relatórios da ONU, do IPCC, acerca de... A gente ainda não conseguiu se mobilizar para fazer qualquer coisa a respeito. A gente não é um pouco como o Alexandre falou, né, que já havia previsão acerca disso, custa as pessoas acreditarem e tomarem ação. Fernando falou sobre isso, do começo não tem dinheiro, depois tem dinheiro. Com relação às mudanças climáticas, a gente continua sem agir. Agora, com a Covid, óbvio, com doença, com morte, a ação imediata, a nossa capacidade de mobilização planetária, para mim, é incrível. Então, isso, para mim, me dá um sinal gigantesco de otimismo e de esperança, que eu acho, sim, que a gente tem condição de se mobilizar para lidar com esses problemas da mudança climática, o da crise da biodiversidade. Espero até que talvez seja o maior de todos, o da desigualdade social. Alexandre e Fernando, vocês concordam? Sem dúvida. Então, as epidemias sempre tiveram relação com desequilíbrios naturais. Então, não existe epidemia sem... As primeiras epidemias vieram a partir do momento que o homem começou a criar animais. Então, essa relação entre as zoonoses e a doença humana epidêmica
ela é evidente. Então, as epidemias de gripe, de uma forma geral, sempre passam por um hospedeiro transitório, que ou é ave, ou é suíno, ou é um mamífero, chegando ao homem, e isso vale para vários. E também, quando a gente fala das arboviroses, claramente, as arboviroses estão diretamente relacionadas à forma com que as megacidades tropicais acabaram se organizando, desorganizando, como a gente quiser. É lógico, eu acho que uma das boas coisas que a gente está vivendo, digamos, no meio dessa pandemia, é ver essa mobilização e a colaboração entre as pessoas de áreas totalmente diversas. Por outro lado, ainda me choca que alguns governantes neguem atos evidentes e que as pessoas aceitem isso naturalmente. Então, é evidente que não tem muitas estratégias para o controle da epidemia, e uma das poucas estratégias que funciona é o isolamento social, e tem pessoas negando isso. E continuam negando isso diariamente, e as pessoas não ficam chocadas. Eu fico chocado. Então, embora tenha esse otimismo de ver que há uma mobilização da sociedade, da comunidade científica, e as pessoas buscando soluções, digamos, próprias, por outro lado, a gente tem essa dissonância entre os governos e a sociedade, que é uma coisa chocante. E sobre a mobilização, né, eu queria destacar, acho que o Fernando chegou a mencionar isso rapidamente agora, a questão da comunidade científica, que a gente está tendo uma grande mobilização, um grande esforço mundial na área. Né, eu falei que a gente não tem todos os dados que a gente gostaria, mas isso é um avanço, né, em relação ao que a gente tinha antes, em termos de troca de dados e de informação. Então, as próprias revistas científicas estão abrindo seus artigos de Covid, né? A própria mídia online está abrindo seus artigos de Covid, muitas pessoas compartilhando dados, compartilhando conhecimentos, muitas novas parcerias abrindo, né? A gente está tendo uma receptividade muito grande dos hospitais a esses algoritmos, né? Principalmente por se tratar de uma doença nova, as pessoas, né, os próprios médicos estão querendo algum auxílio, algum subsídio. Então, isso está facilitando bastante para nós, como laboratório, mostrar o nosso trabalho para os médicos, para os hospitais, né, validar os nossos algoritmos, né, sempre de uma forma transparente. Então, isso tem gerado também um resultado muito positivo, eu acho que na mídia, né, a questão dos cientistas estão sendo ouvidos, né, o Fernando falou, alguns governantes, né, estão falando coisas erradas, mas do outro lado aparece o cientista falando a coisa certa. Então, as pessoas estão vendo isso, esse avanço da ciência, essa importância, e eu acho que do ponto de vista científico, eu acho que vai ser muito positivo, né, apesar de todo o desastre que é essa doença, né, no sentido que a elaboração de novas pesquisas, maior colaboração, maior respeito à ciência, né, a gente está tendo aí o desmonte aí da ciência no Brasil, em vários países, né, então talvez isso mostre o potencial da ciência, né, e a gente tem que se colocar como cientistas, né, mostrando aí o ganho potencial que a gente pode trazer, né, e numa situação atual, né, imagina se a gente tivesse o financiamento que eles têm lá nos Estados Unidos, o quanto a gente não poderia ter descoberto, né, e contribuído, como foi o caso da Zika, né, o Stevens aqui é um exemplo, né, que naquela época o desmonte ainda estava um pouco no início, e o Brasil foi líder mundial aí nas pesquisas de Zika, né, a gente poderia estar fazendo algo parecido no momento, né, talento e capacidade não nos faltam. Uma coisa que me chamou a atenção nesses últimos meses, né, que a gente está enfrentando a pandemia, foi em relação à tecnologia, que faltam coisas que na minha cabeça são muito básicas, né? Máscara, respirador, não são equipamentos, tecnologias ultra sofisticadas. Então, me parece, pelo que vocês todos estão falando, que, claro, se a gente puder chegar num nível de conhecimento técnico específico, isso vai ser bom, mas talvez se houvesse um planejamento e uma coordenação, e que isso sirva de lição para frente, a coisa tivesse sido antecipada, planejada, e estaríamos enfrentando melhor essa situação em escala global, certo? Não, totalmente. Assim, não foi por falta de aviso. Então, assim, isso a gente sabia que ia acontecer. Mas o problema
é como o Fábio contou. Quer dizer, as mudanças climáticas estão aí. Isso faz parte, essa epidemia, ela faz parte de um momento, e outras coisas vão acontecer, seja do ponto de vista de fenômenos naturais, seja do ponto de vista de, digamos, de doenças, de epidemias, ou de secas, ou de... Então, a questão é o quanto a sociedade quer olhar isso de frente, quer pensar isso de fato e quer buscar as soluções. E, novamente, é lógico, os governos têm um papel central nisso. Então, a comunidade científica vem avisando essas informações. O problema hoje é que houve uma ruptura entre assim, a comunidade científica, a sociedade e os governos, que é muito evidente, mesmo uma fratura dentro da sociedade sobre verdade, sobre certezas, sobre... Talvez Fábio possa falar isso até melhor, mas assim, e do que assim, o conjunto da fabricação das fake news que vão, na verdade, minando algumas bases, alguns pilares, digamos, sociais e de conhecimento que é feito diariamente. Então, eu acho que assim, retornar, ou de uma certa maneira, olhar de novo quais são os valores, né? Quais são os valores que a gente acredita, que as pessoas acreditam, quais são os valores comuns da sociedade, e buscar novamente pensar se esses valores são aqueles que são importantes para todos, e alinhar esse discurso. Eu acho que é isso. Fábio? E Fábio está... Você concorda, Fábio? Eu concordo e volto assim nos pontos que os dois colegas colocaram, tanto a Tatiana como o Fernando. Acho que é um momento importante para a ciência também. A ciência ganha volta a ganhar uma evidência, né, nesse momento. A gente tem que pensar também que a ciência ela é a forma de realidade predominante já há muito tempo. Eu concordo com o Fernando, a gente tem tido uma certa dificuldade de diálogo entre essas diferentes formas de interpretação. Há uma dificuldade de diálogo entre a ciência e a tomada de decisão, assim como há uma dificuldade de diálogo da ciência para com a arte, para com a religião, para com conhecimentos indígenas tradicionais. A impressão que eu tenho é que, tanto de crise como esse, aliás, em qualquer momento na história, não dá para abrir mão de qualquer tipo de conhecimento que existe. E para isso é importante a gente dialogar, e nós que somos cientistas, a gente precisa estar aberto para isso e trazer essas preocupações, essas visões, esses aprendizados todos, das diferentes formas de conhecimento para o nosso métier, para o nosso dia a dia. Às vezes, assim, fazendo um meia-culpa, às vezes a gente nas nossas pesquisas fala, não, vou fazer essa pesquisa aqui, isso vai ser super importante para o governo ou para a sociedade. E às vezes a gente pergunta para o governo ou para a sociedade como é que a gente poderia ser importante para eles. Uhum. Então eu acho que esse diálogo é um diálogo que a gente precisa construir. É interessante o que vocês estão falando, porque tem esse lado positivo de estar todo mundo em escala global agindo conjuntamente, mas eu preciso aqui fazer um contraponto que é, num momento de desespero, que faltam insumos básicos, tem uma disputa, tem uma guerra, né, por itens de sobrevivência. Então, o que vocês estão falando falta planejamento e coordenação e mais diálogo da classe científica, médica e governos para que todo mundo se antecipe e não tenha essa correria como a gente está vendo agora. É isso, né? Em muitas áreas a gente está tendo, né, essa disputa por insumos, né, em muitas áreas, principalmente áreas que trabalham com bancada, né, precisam de fato comprar coisas como reagentes, etc. Tá, a minha sorte é que a questão da inteligência artificial, né, os algoritmos, eles são de código aberto, eles são de livre acesso, a gente não precisa pagar nada, né, até uma coisa que eu sempre reforço aí nos congressos aí da área da saúde, que eu sempre vou falar de tecnologia, né, e em geral os gestores de saúde odeiam falar de tecnologia.
porque normalmente é um custo altíssimo, com benefício baixíssimo cada vez mais, né? A cada novidade tecnológica que vai aparecendo, o custo é gigantesco e o benefício para ganhar 1, 2% de mortalidade. Né? Normalmente eu começo falando que, trago boas notícias, né? Então eu estou falando de uma tecnologia que tem custo quase zero, tá? É extremamente baixo o custo de treinar um algoritmo, tá? A não ser que você trabalhe com um banco de dados gigantesco, mas em geral, né, a gente trabalha aqui com dados clínicos e de resultados laboratoriais, então o custo é baixíssimo. Tá? Então a gente não tem sofrido esse problema aí, mas eu imagino que muitos colegas aí da área científica estão passando por isso, estão querendo fazer muita pesquisa, né, estão com muitas ideias, mas não estão conseguindo, porque acaba havendo essa briga aí de disponibilização de recursos. Tá? No nosso caso, o laboratório está funcionando em termos de pesquisa, né? Eu estou aqui sozinho, né? Os alunos estão em casa, né? Então, em termos de pesquisa, a gente tem continuado remotamente, normalmente as nossas análises sem problema. O nosso único recurso, né, que nós precisaríamos seria a questão mais dos dados mesmo. Tá? Então, a gente tem muita sorte nesse sentido. Deixando a gente passar para a roda. Diga, eu vou complementa. só complementar fazer uma certa controvérsia aqui, porque eu acho que as pessoas não estão falando do recurso mais valioso, que o recurso mais valioso são as pessoas. Então, assim, hoje, a questão do cuidado, todo mundo fala em leito, em respirador, mas se esquece que tem alguém do outro lado do leito, do outro lado do respirador, cuidando de alguém. E esse recurso é o recurso que é o mais caro, o mais difícil. Eu discordo um pouco do Alexandre sobre a questão de dados, porque assim, alguém tem que coletar o dado. No meio de uma pandemia, quem vai coletar o dado? É lógico, você pode falar, eu posso coletar dados automaticamente através dos monitores, mas alguém preenche o prontuário do paciente. Então, não basta a gente pensar, eu preciso do dado. Não, isso não é suficiente. Acho que a gente também tem que entender que o recurso que é o mais caro e o mais importante são as pessoas. Se você tiver enfermeiro coletando dados, se você tiver médico entrando com os dados e se você tiver gente cuidando dos pacientes, mesmo com recursos limitados, é melhor do que você ter insumos e equipamentos sem gente para cuidar. O que a gente está vendo hoje é a grande dificuldade para abrir os hospitais de campanha não é o ventilador que está todo dia na mídia. São profissionais para trabalhar. Fernando, só provocando e devolvendo para o Alexandre, antes de a gente passar para a rodada final, a gente está falando de pessoas para, muitas vezes, alimentar esses dados e também para saber que tratamento eles vão dar. E aí eu queria só jogar para o Alexandre a questão de como fica a privacidade, como fica uma era que talvez comece de vigilância em cima de dados de saúde, mas que podem ser estendidos a outros tipos de dados, por governos mais autoritários. Você acha que a gente pode entrar num mundo aí de supervigilância e de mau uso desses dados com essa abertura? Então, eu não tenho dúvida disso, né? E já estamos tendo isso em muitos países, né? Usando essa abertura para ter acesso a dados de celular, né? Dados individualizados, até mesmo reconhecimento facial, temperatura, medir temperatura de pessoas à distância, isso já é feito, né? Então, tudo isso com machine learning, com inteligência artificial. Então, assim, a gente não pode dar brechas aí para esses grandes problemas mundiais aí servirem como uma justificativa, né, dessa hipervigilância. A gente já tem relatos aí de muitos países, né, muitos países aí que se gabam, né, de terem tido uma boa resposta à epidemia, à pandemia, né, na verdade fizeram isso violando totalmente as regras de privacidade, né, que no momento, ok, se eles só fossem usar para isso, né, especificamente para isso, mas os dados estão lá. Tá? Os dados foram coletados, os dados estão disponíveis, né, e essa segunda fase, o que o governo vai fazer com esses dados, né, que usou, né, que justificou como um ataque à pandemia, né, uma resposta à pandemia, né, o que eles vão fazer agora com essa brecha? Então, isso aí é fundamental, assim, a questão da privacidade mais do que nunca. Rodada final agora, vou começar de novo com o Fernando. Fernando, vamos sair melhores ou piores dessa pandemia? O que você está vendo aí em resumo para o futuro? Eu sou um otimista por natureza e
eu acho que a gente, quer dizer, a humanidade ela tem as escolhas e eu acho que tem claramente, e essa pandemia ela traz escolhas muito precisas, como até comentou o Fábio. Então, acho que, e o próprio Alexandre, é lógico, um dos desafios é essa: será que a gente vai abrir mão, a sociedade vai abrir mão da sua privacidade em prol de controle sanitário? Será que isso faz sentido? É isso que as pessoas querem? Mas, por outro lado, eu acho que retoma a discussão de colaboração, retoma muito a discussão dos desequilíbrios, retoma novamente a discussão das diferenças e acesso aos sistemas públicos. Então, eu acho que essa pandemia ela assim, traz de volta várias das questões que estavam atenuadas nesses últimos anos pela essa explosão do capitalismo, do consumo, de alguns países emergentes. Então, acho que isso volta à mesa mesmo a gente estando mais pobre. Fábio, sua visão para o futuro. A minha visão, bom, como eu estava falando, né? Se vão lembrar do começo lá, tem esses 3 amanhãs. Mas eu quero saber o seu amanhã. Vou te dar o meu amanhã. Tem um monte de amanhã possível. O meu é o seguinte: eu acho que no presente sentido é o tempo de interação. São duas curas, porque na medida que a gente é junto da natureza, não vai adiantar a gente se curar sozinho dessa. A gente vai ter que se curar dessa pandemia, a gente vai ter que curar esses nossos males internos horrorosos aí que a gente tem, a ambição desenfreada, dessa falta de irmandade uns para com os outros e dessa nossa animosidade em relação à natureza, em relação até a nós mesmos. E aí, nesse processo, cura e em regeneração, acho que a gente vai trabalhar na regeneração da natureza também. A gente vai ter que plantar muita árvore, até para lidar aí com as mudanças climáticas e para a gente devolver a biodiversidade a um estado bom, livrar o planeta dessa sexta onda de extinção que vem atravessando. E ao fazer isso, reduzir desigualdade social. Isso até 2030, meus amigos. Essa é mais ou menos a agenda que a ONU nos propôs, que os vários países do mundo assinaram. É a Agenda 2030. Se a gente conseguir isso até 2030, entre 2030 e 2050, talvez a gente possa, de fato, viver a biosfera, a Gaia, onde a gente finalmente está integrado à natureza. Se a gente consegue isso até 2050, o que é hoje um futuro impensado, você imagina o que pode ser? Eu fico imaginando um estado no qual a gente passe a usar bem as tecnologias e, ao fazer isso, a gente consiga ter, de fato, um pensamento planetário. O Teilhard de Chardin chamava de noosfera. Vladimir Vernadsky, um cientista russo antes dele, também chamava noosfera. É uma propriedade emergente da biosfera, esse pensamento planetário, que não é só um pensamento humano, é um pensamento dos outros seres também, que também tem consciência. Então, essa é a minha visão de futuro, ultra otimista. Alexandre, faltou você, a sua visão de futuro, o que você está esperando? Então, eu vou falar sobre a minha área, né, do futuro da minha área, que é a inteligência artificial. Eu acho que no nosso caso, na área da saúde, acho que vai ser extremamente benéfico, né, porque isso aí nos está dando uma abertura para mostrarmos para os hospitais, essa doença nova, que ninguém sabe reagir a ela de uma forma adequada, talvez os algoritmos consigam. A nossa expectativa é que, mostrando isso para os hospitais e eles descobrindo, né, os profissionais de saúde descobrindo que esses algoritmos ajudam eles a tomarem melhores decisões para eles e para os pacientes, isso daí abra uma oportunidade para a gente falar, Covid funciona, também funciona para AVC, também funciona para diabetes, também funciona para essas outras doenças, que a gente pode ajudar os profissionais de saúde a tomarem melhores decisões numa área tão complexa, que envolve tantos fatores e tão difícil como a área da saúde, que hoje em dia a tomada de decisão ela é muito difícil na área da saúde, você nunca tem um indicador, são raras as áreas, né? Acontece mais em UTI, onde você tem um indicador certo, né? Um score assim, único, que te ajuda a tomar decisões. Na grande maioria das áreas da área da saúde, você recebe informações aqui, uma informação ali, um número aqui, um número ali, mas nada que te ajude a tomar diretamente essa decisão, né? Então, esses algoritmos têm um grande potencial de ajudar nesse sentido, né? Então, ao verem que funciona no subsídio de melhores decisões para a Covid, a nossa expectativa é que a gente consiga também mostrar que existe o potencial também de funcionar muito bem em várias áreas, ajudando na melhoria das condições de saúde, dos profissionais de saúde e na evolução dos pacientes.
Alexandre, obrigado. Fábio, Fernando, obrigado a vocês todos que nos acompanharam. Stevens, é contigo. Muito obrigado, Rafael, Alexandre, Fernando e Fábio. Prever o futuro é sempre um desafio, mas a discussão de vocês ratificou que, mesmo sem bola de cristal, é possível a gente se preparar melhor, com investimento constante em ciência e através de uma recondução da relação do ser humano com o meio ambiente. Muito obrigado.